Olá, pessoal! É com grande alegria que nós recebemos vocês para mais um episódio do Elas em Nós. Hoje nós vamos continuar falando da nossa querida Frida Kahlo e vamos tratar de um tema muito interessante que envolve as relações afetivas dela. Amar, amor, a morte. E aí? Temos o nosso baú? Oi, pessoal, tudo bom? O baú tá aqui comigo hoje, ó. Tá, dessa vez é contigo. Olha só, posso abrir aqui mesmo? Claro. Vamos lá. Olha o que tem aí que eu não tô conseguindo enxergar. Mostra pro pessoal. O que será isso? Um elefante. Um elefante. Pombinha. Uma pombinha. E o que será? Ó, vou botar a pombinha aqui em cima, tá? Bota e a o elefante assim, pra ela ficar mais perto do elefante. Pra ela tentar chegar mais próximo do elefante. E por que será isso, né, Marcinha? O que um elefante e uma pomba tem a ver com amor, com amar e com a morte? Fica uma pergunta para vocês aí começarem a refletir um pouquinho. Bom, mas o nosso tema de hoje, ele envolve justamente os relacionamentos afetivos da Frida Kahlo e a vida amorosa dela, né? Essa questão do amor propriamente dito, e a gente tá falando de... Eu vou usar uma expressão aqui, Lu, do amor romântico. É isso que a gente tá se embasando hoje, né? A gente não tá falando do amor dela como com os pais, claro. A gente não tá falando, a gente tá falando das relações amorosas, né? Com parceiros ou parceiras que ela manteve ao longo da vida. Acho que antes da gente começar a falar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixarem a sua curtida e não esqueçam de participar do nosso chat, mandar comentários, mandar perguntas. A gente tem muito interesse em trocar ideias com vocês. Dá uma respirada aí, te concentra aí, vem com a gente. Bom, pessoal, deixa eu só comentar aqui um pouquinho em relação a essa alegoria, né, que tá dentro do nosso baú, do elefante e da pomba. A Frida Kahlo, ela teve ao longo da vida dela muitos relacionamentos afetivos, né? É sabido que ela era bissexual, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela tem um personagem central na sua vida, que a gente poderia dizer que é, sem dúvida alguma, né, o grande amor da vida dela, que foi o muralista famosíssimo Diego Rivera. E o Diego Rivera, ele era 21 anos mais velho que a Frida, né, Lu? E ele era um homem extremamente gordo, grande, né? E por isso, então, quando os dois se juntaram e as pessoas comentaram, vai casar o elefante com a pombinha. Porque a Frida era miudinha, ela era magrinha, ela sempre até nas cartas que a gente lia e nos registros que se fazia, ela sempre mencionava até a questão da perda de peso. Sim. Então ela era uma moça miúda, né? Então por isso que a gente tirou do nosso baú hoje o elefante e a pomba, simbolizando esse casal. Que foi, apesar de todas as relações que a Frida estabeleceu ao longo da vida, e o Diego também, ambos, na verdade, foram, na nossa leitura, eu imagino, o grande amor da vida um do outro, né? Isso dito expressamente, inclusive, pelo próprio Diego, né? E pela própria Frida inúmeras vezes. Como é que aconteceu esse relacionamento, né? Tu te lembra um pouquinho, Lu, como é que a coisa aconteceu? A gente vai contando um pouco essa história. A Frida conheceu ele quando ela era jovem? Ela conheceu quando ela estava na escola preparatória, ela era uma menina ainda, e ele estava lá pintando os murais, né? Então ela ia lá no começo aterrorizar ele, né? O que era curioso é que ela ia aterrorizar, ela era uma menina levada, né? Ela danada. E o Diego Rivera, acho que é uma coisa interessante também de contar, ele já era, naquela época, reconhecidíssimo pelo trabalho dele. Ele era um ídolo para todas as pessoas no México. E eles, então, as crianças, né, tinham como uma grande curiosidade. Aí ele tá lá, o Diego tá pintando, né? Vamos lá
assistir esse cara fazendo os seus muros, porque ele reunia muita gente em torno dele enquanto ele fazia os trabalhos. E o Diego, nessa época, ele era casado com a Lupe Marim. E a Lupe Marim ia sempre na hora do almoço. Como depois a Frida tantas vezes foi, né? Inclusive orientada pela própria Lupe. Isso é uma coisa bem interessante, uma curiosidade que a gente pode falar. Foi a própria Lupe que ensinou ela a cozinhar, né? A cozinhar. Mas aí, voltando, o que a Frida fazia? Ela se escondia atrás de onde o Diego estava pintando, e quando a Lupe vinha vindo, ela dizia, cuidado, cuidado, Diego, a Lupe está vindo, porque sempre tinha uma modelo posando. E, invariavelmente, ou quase sempre, o Diego se envolvia efetivamente com as modelos que posavam para ele ou com as suas assistentes, né? Então, o que a Frida fazia? Estava se aproximando a esposa, ela vinha uma voz lá do fundo, né? Cuidado que ela já vem vindo. A Frida, ela sabia desde novinha, eu só vou fazer um comentário aqui, de quem se tratava Diego Rivera em termos de relações com as mulheres, né? Ele era um cara que adorava manter relações, ele nunca teve condições, na minha visão aí agora, de ser fiel. E ele nem entendia, porque ele até dizia assim, qual é o problema se isso pra mim é como urinar, né? É uma coisa, o sexo pra mim é como urinar. Qual é o problema? Ele não conseguia entender por que as pessoas teriam que ter fidelidade nesse nível, né? Marcinha, e como é que foi o encontro deles depois do acidente da Frida? Tu lembra? Isso eu acho uma questão legal da gente colocar, né? Porque, na verdade, então, antes dela se acidentar, ela já conhecia ele, daí passou o tempo, e ela, quando tinha 21 anos, ela teve que abandonar, em função da condição física dela, toda a pretensão que existia em torno dela de que ela cursasse medicina. Ela queria ser médica. Muito interessante. O pai dela queria também que ela fosse, né? E ela teve que abandonar isso, mas ela também sentia necessidade e precisava, a família dela precisava de ajuda em termos financeiros. E ela, então, resolveu, sabia que ele estava pintando, porque, como eu disse, né, quando o muralista estava fazendo as obras, na verdade, isso era um grande evento, né? E acho que ele, se não me engano, acho que ele estava pintando alguma coisa para o Ministério da Educação. E ela sabia que ele estava lá fazendo isso, e aí ela resolveu levar umas pinturas, uns desenhos que ela tinha feito para perguntar para ele, assim, mas de uma maneira muito firme, me diga, olhe de verdade esses desenhos e me diga se eu tenho condições ou não de ganhar dinheiro com ele. Se eu tenho talento, porque ela queria viver da arte, ganhar a vida enquanto pintora. E ele relata, ele diz, né, que ele ficou encantado com o trabalho dela e, por óbvio, não só com o trabalho, mas com a firmeza que ela tinha. Pelo que eu entendo, ela parecia ser uma mulher muito marcante, né, Lu, assim. Eu acho que sim, e ele, a verdade é que ele sempre foi um grande admirador, né? Ele foi um dos maiores admiradores do trabalho dela, sempre um grande incentivador e um grande admirador ao longo de toda a vida. Essa é uma faceta importante do amor. A admiração. Eles tinham muita admiração um pelo outro enquanto artistas, eles tinham isso em comum, com certeza. Exatamente. Voltando à contação da história aqui, né? Na verdade, ali, a partir dali, eles se conheceram e eles, então, namoraram, enfim, e casaram, né? E casaram, ela foi a terceira esposa dele, né? A terceira. É a terceira vez que ele contraiu núpcias, depois ele casou. A terceira e a quarta, né? Porque eles se separaram e casaram de novo mais tarde. É verdade. E foi um relacionamento que, na verdade, assim, quando eles foram casar, até, tu pode contar um pouquinho. O pai, eu achei muito estranho, assim, me chamou a atenção, né, o fato de o pai dela ter dito a ele que ela não era bonita. Eu acho ela linda, eu não consigo entender, eu sei que, né, isso é uma questão estética, uma questão individual de avaliação, mas eu achei muito estranho um pai chegar pro noivo da sua filha, né, e dizer que ela não era bonita. Não, mas ele até elogiou ela, ele elogiou o caráter dela, mas isso me chamou a atenção dele dizer que ela não era bonita, porque eu fico pensando como que a Frida construiu a sua própria autoimagem quando o próprio pai verbalizou
para o noivo dela, né? Já que a gente vai depois se aprofundar nessas questões. A mãe dela foi veementemente contra o casamento. A mãe não entendia ela casando, ela uma mocinha casando com este homem, com essa aparência, 20 e tantos anos mais velho. Ela via ele como um homem gordo, independentemente do artista que ele era, um homem gordo, feio, velho, e não conseguia entender a filha fazendo esse casamento. Mas é importante dizer inclusive, que especula-se, né, que o pai teria visto uma vantagem nessa relação, porque é importante entender que a Frida tinha despesas médicas muito altas depois de ter sofrido aquele acidente, e havia uma ideia de que ela talvez precisasse de assistência médica, e isso teria muitos custos ao longo de toda a vida. Os pais estavam tendo dificuldade para manter a casa da família, eles vinham passando por uma série de dificuldades. Então há uma especulação também de que esse casamento foi conveniente para o pai, né? Que o pai não achou, não se opôs, porque obviamente o Diego teria condições de saldar as dívidas da família, tanto que ele pagou tudo e permitiu que os pais continuassem morando naquela casa de Coyoacán, onde ela nasceu, né, durante o resto da vida. Então houve isso. Ela teve namorado antes, né? Que me parece de quem ela gostava muito. Exato. De quem ela continuou amiga por uma vida inteira. Sim. Mas aí tem uma outra Mas coisa eu só queria fazer um comentário. Diga. Nessa época em que o Diego e ela decidiram se casar, né? A mãe dela promovia encontros e tentava aproximar a Frida desse antigo namorado para ver se havia um desfecho, né, desfavorável ao casamento da própria Frida, o que não aconteceu. O Alejandro, que era o nome do primeiro namorado, dizia para ela vestir saias, porque ele gostava mais daquela vestimenta feminina. A camisa branca até não lembro, mas lembro da questão da saia. O Diego já não, achava ótimo ela estar trabalhando de calça, vestida como um operário. Para ele aquilo era super normal. E é interessante, uma das coisas que se fala sobre o Diego e que talvez tenha sido decisivo para Frida, no fato de se apaixonar por ele, de se encantar com ele, de querer, né, casar com ele. O Diego, em comparação aos homens da época, não era machista. Ficou muito claro para ela desde o princípio que ele deixaria ela ser autônoma, independente, levar a vida sem tentar interferir nos desejos, na forma dela se conduzir, sem tentar controlá-la de uma certa forma. Então isso eu acho que foi uma coisa que disse, né, que teria contado muito para ela. Ele amava as mulheres, embora ele tivesse esse outro lado. Mas ele tinha muito respeito, ele tratava as mulheres como iguais. Exato. E isso para o México daquela época era muito diferente. Era uma coisa muito diferente. Exato. E ela pode também ter se encantado e valorizado isso daí, porque era um homem que a tratava de igual para igual. Quem assistiu o nosso primeiro episódio sobre a Frida, né, vai ver que a gente falou muito da questão da contradição, né, que envolve a Frida e da mesma forma envolve o Diego. E a gente tá falando muito desse aspecto, né, de admiração que eles tinham um pelo outro, de amizade, de valorização da própria arte em si, a valorização do México, né? Eles tinham ideais políticos comuns, né? Tinham muita coisa em comum. Eles eram grandes amigos, mas agora a gente vai virar essa moeda, né? Por quê? Porque senão eram tudo flores, né? E a gente talvez não estivesse discutindo isso aqui, tá? E tentando trazer a reflexão para um outro lado, né? Mas antes disso, eu acho que para falar dessas coisas que não eram tão fáceis assim no relacionamento deles, eu vou te servir uma bebida. Eu acho. E olha só, e essa bebida aqui, ela não é uma bebida assim tão fraquinha que nem o chá que foi servido no primeiro episódio. Vocês estão vendo aqui uma curiosidade, é que a Frida adorava esqueletos.
né? Sim, ela tinha um até no quarto, se não me engano, embaixo da cama. Exato. E isso aqui foi adquirido no México mesmo. Então, na verdade, vai ser servido pra nós. A gente não tá bebendo bebida alcoólica, tá, pessoal? Só pra deixar muito claro. Mas isso aqui é, na verdade, uma água de hibisco. A água de hibisco da Frida, ela costumava receber os viajantes com essa água de hibisco e ia tequila, né, nessa água. Mas a nossa não tem, tá, gente? A nossa vai bem pouquinho. E agora, fica a dúvida se aqui tem ou não tem tequila. Olha aqui, tá bem medidinho. E tu ganhou muito mais do que eu. Pois é, né? Tu achou que eu tô com mais sede. Não faz mal, é que eu que cheirinho. O pior é que o cheirinho tá uma delícia. Tá pior ou melhor, agora nosso esqueleto ficou vazio, ó. A Frida e ao Diego. E ao amor. Acima de tudo. Nós vamos experimentar. Tá uma delícia. Aguinha de hibisco. Se vocês quiserem, a gente pode dar a receita, mas tem que pedir. Esse é o detalhe, a gente não vai dar de graça, tem que ir lá pedir pra nós lá no Instagram, no Facebook, até no YouTube. Mas escuta, Lu, como é que era essa outra face do relacionamento do Diego e da Frida? Eu acho que esse relacionamento, embora eles se amassem muito, tivessem muito afeto um pelo outro, muita admiração, como a gente falou, eu acho que até muito companheirismo, muita cumplicidade. Esse relacionamento me parece que não preenchia totalmente todos os desejos. Eu não vou falar nem em necessidades, eu vou falar em desejos da Frida. Eu acho que a Frida sofria com as infidelidades e as traições constantes do Diego. Esse relacionamento, por mais que ele fosse cheio de coisas boas, ele não era um relacionamento, digamos, completo, né? Porque ele continha uma parcela de sofrimento com a qual, penso eu, pelas coisas que eu li, eu não sei o que tu pensa, ela preferiria não ter que lidar, né? No sentido de que ela preferiria não ter que passar por aquele sofrimento. É como se aquela pessoa fosse tudo o que ela queria, exceto aquele pedaço. Mas aí, né, Marcinha, devolvemos para ti. Será que alguém pode ser tudo aquilo que a gente quer, exceto um pedaço, e a gente mesmo assim achar que isso é o que nós queremos? Ou será que a gente, às vezes, eu não quero me adiantar, nós vamos depois dessa conversa, eu acho mas será que a gente também não deveria talvez pensar, bom, se ele é tudo, mas falta um pedaço, talvez eu possa encontrar uma outra pessoa que seja tudo e tenha esse pedaço. Ou então a gente aceita o pedaço, né? Sem sofrer. É a tudo, mas falta o pedaço, mas é isto que eu quero, porque como a gente conversou no nosso primeiro episódio, as pessoas são indivíduos, são complexas, e aquela individualidade só aquele homem tem, né? Então a gente aceita, é ele, mas aí talvez não vale a pena sofrer, né, tanto pela ausência de um pedaço que não vai ter, porque faz parte da individualidade daquela pessoa. Eu acho que um ponto importante, assim, da gente levantar aqui, até fazendo pontes para os dias atuais e para os dilemas de relacionamentos que as pessoas costumam enfrentar, é que a Frida, ela, então vamos, né, trazer os fatos, ela se desgostou demais com as infidelidades do Diego, mas não era surpresa para Frida que o Diego fosse um homem infiel, né? Quando ela se casou com ele, ela sabia com quem ela estava casando. Isso, esse é um ponto que eu queria até problematizar aqui. Ponto 1, né? Até que ponto a gente tem essa ilusão às vezes, e eu não vou dizer que a Frida tinha e tivesse essa ilusão, não me parece que ela tivesse. Teve um momento em que ela escreveu, né,
que ela sabia que ela era diferente de todas as outras. Sim, né? ela era diferente. Então, ela tinha e não tinha. E de fato ela era diferente. Ela foi a escolhida. O problema não é ela ser diferente de todas as outras. Eu acho que o problema era se, para ela, bastava só ser diferente de todas as outras, ou se ela não queria mais. Poderia, exatamente. Talvez ela quisesse uma totalidade que ele não estava presente ali. Então, uma questão que me parece, assim, porque a gente tá sempre tentando aprender com a história dessas mulheres e aprender com as pontes que são possíveis de fazer. A Frida conhecia a história e conhecia bem direitinho quem era o marido com quem ela estava casando em termos desse aspecto de fidelidade. E tanto é que quando a gente vai estudar e ver os registros que se tem, até um determinado momento, por óbvio que ele não se manteve fiel a ela, mas o casamento deles ia, aparentemente, ia bem. Ela se incomodava pelas infidelidades, mas eu acho que não era a um grau, ela não gostava daquilo, ela estava, digamos assim, vamos chamar de desconfortável, né? O que já é um indicativo de que as coisas talvez não estejam tão bem. Eu acho que a gente pode pensar que houve um antes e um depois, e que o antes era bem, e o depois... inclusive isso pode ser até analisado nas próprias pinturas dela. Sim. Né? Mas enfim, o que acontece num determinado momento, quando eles regressam pro México, né? Ele se envolve com a irmã mais nova de Frida. Então o Diego trai a Frida com a sua irmã mais nova, que era uma das pessoas que ela mais amava. Então assim, Frida ficou muito mal porque as duas pessoas que ela mais amava haviam traído ela. Eu não sei se ela foi traída se ela se sentiu traída pela própria irmã ao mesmo tempo. Com certeza. Mas eu acho que ele avançou um sinal aí, um território... Um limite. Né? Isso, porque até dentro desse contexto de infidelidade deve haver alguma ética, eu imagino isso, algum princípio, né? Coisas que são sagradas, que são intransponíveis. E eu entendi que para ela isso foi algo que pareceu intransponível, né? Até ela ficou profundamente abalada com essa situação. Duas coisas, assim, que eu queria ver se a gente podia conversar um pouco, assim, se a gente pensa, bom, primeiro, será que a gente encontra bastante gente que imagina que quando vai se unir, não precisa se casar, né? Que a pessoa é assim e que a gente vai ter o poder de mudar aquela pessoa? Eu acho que isso é muito mais comum do que se pensa, né? A gente tende a ser um pouquinho prepotente às vezes. Exato. E achar, não, ele é assim, mas não quero dizer que a Frida fosse assim. O que a gente quer dizer é o que nós aprendemos dela. Eu até acho que ela... Eu acho que ela nem era. Eu acho que ela entendia que ela não esperava, não só que ele avançasse esse sinal. Eu acho também, eu concordo contigo. A gente tem sim, eu vejo em muitas pessoas essa tendência. Ele é assim, mas comigo ele vai mudar. Ou ela é assim, mas comigo ela vai mudar. Isso não só para relacionamentos amorosos, para N relacionamentos, sim, né? A gente acha que a gente tem... E assim, aqui entre nós, a gente tem talvez poderes. Eu não vou dizer que ninguém possa mudar, porque é nas interações, né, entre as pessoas que a gente vai mudando e construindo a nossa vida. Mas o que é importante entender, não sou eu que muda o outro. O outro pode querer mudar a partir de uma experiência que ele teve comigo, se isso for adequado e interessante para ele. Eu não tenho o poder sobre o outro. E acho que no caso, nesta situação específica da Frida e do Diego, era muito claro desde o princípio que o Diego não tinha interesse nenhum em mudar aquela conduta. Essa era a forma dele ser e ele achava aquilo normal e não via uma razão para mudança. E eu acho que muitas relações ficam frustradas porque as pessoas esperam, né, que algumas coisas que elas apresentam ali, elas vão acabar, não, mas depois que a gente for morar junto, que a gente for casar, isso vai se transformar, né, isso vai se modificar. A mãe costuma dizer, que a gente tem uma roupinha lá pendurada no armário, e aí a gente encontra uma pessoa, um namorado, um relacionamento. Isso ao longo da nossa vida, a gente tem lá uma roupinha
roupinha pendurada no armário. Aí compra um e tenta botar na roupinha. A roupinha não serve. O cara tá esturricado lá com a roupinha. Mas você insiste na roupinha. A roupinha e eu achava tá assim, furando, essa figura da mãe é perfeita. Porque o que é a roupinha pendurada no armário? São os nossos desejos, os nossos sonhos, né? Sobre aquilo que uma pessoa, que a gente espera de um relacionamento, de um companheiro. E, na verdade, tanto ter uma roupinha pendurada no armário já me parece, de uma certa forma, estranho, porque quando a gente conhece alguém, a gente também se transforma com aquela outra pessoa e talvez a roupinha vai se costurando. A roupinha vá mudando, como também é errado a gente querer colocar a roupinha na pessoa que não tem como usar. Não vistam as roupas erradas, né? Em corpos alheios, nem os próprios. Mas, enfim, uma outra questão que eu também acho que suscita, assim, reflexão é o tipo de contrato, na verdade, que eles estabeleceram entre eles. Eu entendo que a Frida e o Diego, eles estabeleceram um contrato de lealdade, a gente pode usar essa expressão, não necessariamente de fidelidade. E eu acho que ele rompeu o contrato, embora ela não gostasse. Aí entra a questão da roupinha, talvez do contrato. Num primeiro momento ela não gostava, porque depois ela acabou também se envolvendo com muitas pessoas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ele violou esse contrato quando ele passou do limite. Quando ele se envolveu com a irmã dela, quando ele traiu a Frida com a irmã dela. E aí eu também fico pensando o seguinte, a título de reflexão, né? Será que a gente se debruça um pouco sobre que tipo de contrato a gente tá estabelecendo com o outro nas nossas relações? Será que isso é claro? Porque às vezes um contrata algo e o outro contrata uma coisa diferente. Completamente diferente. E quando isso não é dito, quando isso não é verbalizado, e na maioria das vezes não é, né? Até para evitar o conflito, né? Às Exato. vezes não se verbaliza para que o conflito não ocorra. Não ocorre, e aí entra naquela máxima que a Frida disse em algum momento: eu tenho mais medo de ser abandonada do que de ser desapontada. Eu volto muito para a questão do que ela passou quando criança, que ela fala que ela se sentia muito sozinha. Talvez isso tenha deixado alguma marca nela, né? Dela ter se sentido sozinha, por isso ela tenha tido esse sentimento, né, de preferir ser desapontada do que abandonada. Eu me emocionei muitas vezes, chorei muitas vezes lendo a história dela e principalmente ele me surpreendeu também, porque apesar dele ser todo atrapalhado e se envolver com mulheres e ter feito tudo isso que fez, eu enxerguei um tremendo amor dele por ela. Sim, uma devoção. Acho que tinha. E vice-versa, de parte né? a parte. É que ele geralmente fica como um certo vilão, assim, quando a gente vê de fora. Quando a gente começa a estudar com profundidade, a gente percebe que havia uma relação de reciprocidade e de um amor a despeito das disfuncionalidades de cada um, na minha visão, porque Sim. eu acho que eles tinham características disfuncionais, assim. É estranho o que eu vou dizer, mas o amor prevalecia. Os problemas eram dos indivíduos, na minha opinião, mas não do amor. Eu acho que tu tem razão, eu acho que sim. O amor sempre esteve presente ali. Quando a gente lembra do que a gente falou no episódio da Cleópatra, será que isso era um amor degenerativo? Interessante, porque a gente não consegue responder essa pergunta. Não consegue, porque é paradoxal. Ao mesmo tempo em que havia sofrimento, também havia muito crescimento de um para o outro, muita troca. A devoção do Diego em relação a Frida e a admiração que ele tinha. E ela por ele. Nossa. Cuidava dele. Tem momentos que ela até diz, né, que ele era o meu menino, meu bebê, o meu... Ela teve um momento, uma fase, eu acho, especialmente, eu diria, depois do segundo casamento deles, em que ela era quase uma mãe pra ele, né? Eu acho que ela sempre foi. Porque mesmo nas cartas, quando ela viajou, teve uma época que ela teve que voltar chamava meninão. E teve uma época que ela teve que eles estavam nos Estados Unidos e a mãe dela adoeceu e depois faleceu. E ela teve que voltar pro México, né, pra cuidar da mãe. E ela se preocupou imensamente com deixá-lo. E quem cuidaria do Diego? Ela levava o almoço pra ele, tanto que quando ela voltou, ele estava horrivelmente magro. Ela se assustou. E ela se assustou e se preocupou. Como tu me disse em um outro momento, ela tinha vários tipos de amor por ele. Não era o amor só do homem, da mulher para o homem, mas era o amor da
da mãe para o filho, o amor da filha para o pai, o amor da filha para a mãe. Ele era tudo isso para ela. Da discípula para o seu professor, ou para o seu mestre, o seu admirador, até para o seu ídolo, de uma certa forma. Porque ela casou com um ídolo. Ele também dizia que ela era uma pintora melhor do que ele, Sim. né? E teve um momento em que ela disse que ela era melhor pintora do que ele. Só que aí entra uma outra questão, que eu acho que é a questão que até muita gente qualifica a Frida como alguém que era masoquista. Eu não vejo isso nela. Interessante. Eu também não. Mas há em várias postagens, posicionamentos, principalmente depois da divulgação daquele filme. Aquele com a Salma Hayek. Isso, exato. Porque ali tu percebe que o filme retrata de fato um pedaço da história dela, mas não conta toda a verdade. Né? Como a gente falou, né? Nós podemos ler a história dela de muitas fontes diferentes dela própria, no diário, nas cartas, mas tem da sobrinha, tem da Raquel Tibolo, tem dos amigos, tem entrevistas. A gente vê na biografia da Hayden Herrera quantas entrevistas ela teve, do próprio Alejandro. Pessoas diferentes têm percepções diferentes. Isso é muito importante. A gente não sabe exatamente o que se passava. Ela tinha com ela uma dor constante em relação a este relacionamento, né? Então, assim, aí tu pode naturalmente, como uma consequência, te perguntar, bom, mas se este relacionamento me traz tanta dor, por que eu permaneço nele? É verdade. Essa é uma pergunta, né, que eu me fiz quando ficava lendo a Frida, mas por isso que eu disse, na verdade, assim, quando tu mergulha na história dela, tu percebe que tu coloca ganhos e perdas e sobra, o balanço era muito positivo em relação ao que ela podia suportar. Nós vamos ter um episódio sobre a dor, né? Nós vamos falar sobre isso. Essa dor também, talvez estivesse exacerbada por todas as outras dores dela, ou as outras dores exacerbadas por essa, né? Foi que o médico dela, inclusive, comentou em relação a que toda vez que ela ficava desolada emocionalmente, ela piorava. Ela piorava. E a gente sabe, né, desses sintomas, enfim. Em relação a essa questão do sofrer, né, pelo relacionamento, vamos fazer um exercício também de novo. Tu conhece gente que fica em relacionamentos assim que não são, não tô falando da Frida e do Diego agora, mas relacionamentos que não são necessariamente nutritivos do ponto de vista positivo para as pessoas, relacionamentos tóxicos, como se essa palavra é muito... Com certeza. Claro, não era o caso ali, mas se a gente quiser pensar em relacionamentos tóxicos, nós não podemos esquecer dos altíssimos números de violência doméstica no Brasil. É assustador. Não só no Brasil, mas no Brasil é especialmente assustador. Números de violência doméstica, e também tem estudiosos do comportamento humano, tem pesquisas mostrando até essa questão da infidelidade, né, dos contratos que não são explícitos e que daqui a pouco, né, os números de infidelidade são altíssimos. Isso quer dizer alguma coisa. Os sentidos que a traição tem para as pessoas são diferentes. Eu ia dizer, porque nem sempre a infidelidade traz sofrimento. Se eu tô sofrendo dentro de um relacionamento e eu me permito ficar dentro desse relacionamento, onde será que estaria o problema? Se é que tem o problema ou um problema crucial. O problema da Frida e do Diego, na minha opinião, não estava no sentimento que eles tinham um pelo outro, mas estava no sentimento que eles tinham deles em relação a eles próprios. Essa coisa que combina destrutividade com construção ao mesmo tempo, que era mais ou menos essa coisa muito polarizada, porque isso acho que a gente pode analisar assim, tem muita polarização dentro dessa relação, uma relação conturbada demais. Eu vejo que o problema está muito mais na expectativa que se tem com relação a um determinado relacionamento do que necessariamente no relacionamento em si. Por que ela sofria? Ela sofria porque, apesar de ela saber com quem ela estava se relacionando, quem era aquele homem, e que aquele homem sempre foi infiel a todas as mulheres e que ele achava isso absolutamente normal e não tinha nenhuma intenção de mudar, ela tinha, me parece, no fundo, uma expectativa de que
não fosse assim. Me parece que isto é que causava o sofrimento dela. Eu acho que se fosse uma outra mulher que não tivesse essa expectativa e que assim como ele achasse que isso era totalmente normal e papapá, essa pessoa talvez não sofresse. O que é interessante é que depois que ele traiu ela com a irmã, a própria Frida mudou. Aí ela começou, a partir disso, a ter relacionamentos diversos, né? O lesbianismo dela se manifestou com bastante força. Ele não se importava nem um pouco com isso, até aproximava amigas e assistentes e tudo dela, mas ela, pra ela também ter esse tipo de relacionamento. Tinha ciúmes quando ela se relacionava com outros homens, ele não aceitava. E as crises de ciúme dele eram famosas. Exato, daí que ele tinha... Ele era violento, inclusive. Exato, exatamente. Ele era altamente violento, né? E aí que a gente volta de novo pra questão do contrato e da expectativa. Sim, ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Exato. Pra ele estava tudo bem, mas para ela não estava. Para ele, para ela, né, na medida em que ela se relacionasse com outras mulheres, ele compreendia e não tinha problemas. Mas se ela se relacionasse com outros homens, ele se enfurecia. Então, eram 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. E ela acolhia isso com certa tranquilidade, tanto é que ela escondia os casos heterossexuais que ela tinha e tinha cobertura de amigas e tal. Pra mim, Márcia, esse tipo de relacionamento, né, não serviria. Não, pra mim também não. Mas é porque as tuas expectativas de relacionamento são outras, né? Ou talvez sejam parecidas com as delas. Mas talvez uma outra pessoa que diga, não, eu não me importo. O que me interessa é que ele vai ser devotado a mim, ele vai ser meu amigo, ele vai me ajudar financeiramente, assim, me dar autonomia. Bom, a infidelidade, pra mim não me importo. Eu também vou ser infiel e se ele não, eu respeito que os pesos e as medidas sejam diferentes. Bom, tudo bem. Então, mas a pessoa tem que voltamos lá para o primeiro episódio, se conhecer e entender quais são os seus desejos e as suas expectativas. Senão ela bota de novo os seus desejos, né? Bota a roupa que simboliza os seus desejos numa pessoa em quem a roupa não serve. E uma outra questão que eu acho que é interessante, assim, lendo e estudando tudo que ela sentia, parece que ela buscava nele um sentimento de completude. Ela tem uma obra que é autorreferenciada o tempo inteiro, né, autobiográfica, volta muito todos aqueles sentimentos de sofrimento que ela teve, né, ao longo da vida, e que, na verdade, ele, de certa forma, o lugar que ele ocupou e o papel que ele teve amenizaram isso para ela e trouxeram muita potência para ela. Isso não é o objeto da nossa conversa, mas ela é uma representação viva, assim, da questão de pulsão de vida e pulsão de morte. E ele trazia para ela esse senso de completude. Por isso que eu acho que era tão difícil. Tão difícil ela se desprender. Sim, porque ele era parte dela, né? Era como a pele dela. Ela fala coisas muito, assim, muito expressivas. Profundas, Exato. O amor deles, na minha visão, existia. Muito. O amor era mais generoso e até, na minha visão, triunfou o amor. O amor, Apesar das disfuncionalidades. Para poder se relacionar e se relacionar de uma forma plena, a gente tem que antes estar inteiro. Aí era aí que eu queria chegar. Na nossa complexidade. Exatamente. Né? Então, daí, assim, até pra amar. Frida Kahlo amou, acho que amou muito. Demais. E mais de uma pessoa. Exato. E muitas pessoas. Muitas pessoas. Diego Rivera amou Frida Kahlo muitíssimo. Né? Agora, houve muita porção de sofrimento nessa dinâmica de relação? Houve, por N razões. A gente não é especialista nisso, a gente está conversando, mas a gente tenta trazer para nós. E eu acho que essa reflexão, ou a gente dá conta de fazer esse movimento de incursão para dentro e se descobrir como seres completos, no sentido de que a gente tem que se individuar, né? Eu achava a relação deles dois simbiótica, de certa forma. Eu acho que era. Não posso te tirar, não posso ficar longe de ti mesmo. Aí gera dependência. Um outro pedaço de mim, né? Daí a gente podia fazer 1001 viagens, né? Aqui perdendo sempre pedaços de si, né? Perna amputada, sempre com um problema, chega de me arrancar em pedaços de mim. O Diego era um pedaço dela.
né? Então ele vai doente mesmo, eu tô fazendo uma metáfora, mas ele vem comigo. Essa incursão pra dentro, ela é fundamental pro amor poder entrar nesse nível generativo que tu falou. O estabelecimento de contratos claros, né? Mas pra isso a gente também precisa estar completa e inteira, senão não vai. É verdade, porque senão a gente nem se permite escutar os nossos desejos e saber o que a gente quer colocar naquele contrato. E não colocar a roupinha. E a gente também evita o conflito por medo de perder aquele pedaço, se a gente não tiver inteiro. E acho que a gente também poder pensar, né, que tipo de relacionamento a gente quer. Mas não usar o amor como o amor, ou isso que a gente chama de amor, como um recurso, como uma bengala. Né? Como uma muleta. A gente tem que tentar, pelo menos afetivamente, eu digo assim, e emocionalmente, andar com as próprias pernas. É verdade. Né? Pra poder correr mundo com o amor junto e do lado. Isso também é metafórico, né? Agora, se o amor vira uma muleta, tu não vai conseguir correr e muito menos voar. Com isso, né? Vamos pensar mais sobre esse tema, deixar algumas reflexões. A gente gostaria muito, muito, muito de ouvir as ideias de vocês. Esse é um tema tão... um tema extenso, delicado, complexo. E seria muito bacana ouvir o que vocês têm a nos dizer sobre esse episódio, que é sobre essas questões, né? E por isso, né, amar, amor, a morte, eu acho que o amor e o amar, eles servem para, às vezes, negar a morte, mas dependendo de como a gente age dentro desses conceitos, dentro desses sentimentos, na verdade, ele pode nos levar a vários tipos de morte também, né? Mortes que são bem-vindas e mortes que nem sempre são bem-vindas. Convidamos vocês para que sigam nos acompanhando no 3º episódio sobre Frida Kahlo. Nós vamos tratar de um tema que inclusive foi solicitado para nós nas enquetes que nós fizemos e que trata de política e feminismo no contexto dessa artista formidável. Vem com a gente!